Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 3 de setembro, e você vai ver nesta edição. Conta de luz fica mais cara em setembro. Muriaé tem o preço médio da gasolina mais alto da região. Poliana Botelho fala da preparação para a próxima luta no UFC. As vagas de emprego em Muriaé. O Jornal Atividade está começando. O tombamento de uma carreta na manhã de ontem, por volta das 11 horas e 25 minutos, em uma curva na BR-116, próximo à entrada que leva ao distrito de Itamuri, causou a morte do motorista de 33 anos, morador de Orizânia, que ficou preso às ferragens. O caminhão com placas de Orizânia estava carregado com sacas de café e seguia sentido Muriaé, quando, em uma curva, o motorista Eneu Paulino perdeu o controle da direção, tombou e saiu da pista. Bombeiros foram para o local, mas quando chegaram, o motorista já estava sem vida. A perícia técnica realizou os trabalhos de praxe e liberou o corpo para o IML de Muriaé. A Polícia Rodoviária Federal fez o registro do fato e tomou todas as providências necessárias, como a remoção do veículo e da carga. O segundo simpósio de desenvolvimento da pecuária de leite da região de Muriaé foi realizado na sexta-feira no Teatro Zacaria Marques. O evento da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Agricultura, é direcionado para proprietários rurais da região e tem o objetivo de ensinar aos criadores as novas técnicas que colaboram para que o animal produza mais leite, ampliando a renda familiar do homem no campo. Durante o simpósio, foram tratados assuntos referentes à produção de embriões in vitro na atividade leiteira, buscando escolher o gado que tenha a melhor genética para ser o reprodutor padrão na fertilização de vacas leiteiras. O evento também tratou das novas estratégias de produção de forragens e alimentação de gado, assim como sobre as diferentes maneiras de realizar o manejo dos dejetos dos bovinos, os quais poderão ser reutilizados para a produção de forragens. Foi feito o lançamento oficial do edital de premiação do projeto Ciranda Cultural, aprovado pelo Estado de Minas Gerais e que conta com o patrocínio da empresa Energisa. Este é um projeto que trabalha na área de formação cultural, principalmente com adolescentes e jovens, nas oficinas de dança, música e teatro nas escolas estaduais Gonçalves Couto, Doutor Olavo Tostes e Orlando Flores. O objetivo dos prêmios é preparar os jovens para escreverem seus próprios projetos culturais, descobrir novos talentos no campo das artes e da cultura e reconhecer aqueles produtores que já têm uma trajetória de trabalho nesses campos. Sendo assim, subdivididos os prêmios: 1. Projetos criativos na escola; 2. Projetos para jovens protagonistas culturais; 3. Prêmio Produtor Cultural. As inscrições começam dia 24 de setembro e vão até 5 de outubro. Venha participar. Informações pelo telefone 988080709 ou no e-mail projetocirandacultural@gmail.com. Uma criança foi atropelada no bairro José Cirilo na tarde de sexta-feira. O acidente aconteceu na rua Altino Rodrigues Pereira por volta das 17 horas e 20 minutos e, segundo informações, a criança estava atravessando a rua de bicicleta quando foi atingida por um veículo. No choque, a criança permaneceu caída no meio da rua, pois teria fraturado uma das pernas, e teve total apoio de 2 moradores daquela região até a chegada das autoridades. Durante o socorro, a vítima demonstrou tranquilidade. O motorista permaneceu no local e, segundo informações, ele não estava correndo. Teria sido uma fatalidade. O Corpo de Bombeiros esteve no local e socorreu a criança para o HSP. A Polícia Militar foi para o local e assumiu a ocorrência.
Uma criança de 6 anos foi atropelada na rua Conceição Sabino, bairro São Pedro, no início da noite de sexta-feira, por volta das 18h10. O Corpo de Bombeiros foi para o local e socorreu o menino, que estava caído ao solo após ser atropelado por um veículo Fiat Uno, placa de Muriaé. E segundo informações obtidas no local, a criança estava brincando na rua quando foi atingido pelo veículo. A PM foi acionada para apurar as causas do acidente. A Prefeitura de Muriaé divulgou um edital para chamamento público voltado para artistas que queiram trabalhar em eventos realizados pela Fundação de Cultura, Artes e Turismo, a Fundarte. São oferecidas vagas para profissionais que atuem nas áreas de artes cênicas, cinema, artes visuais e música. Os convocados poderão ser contratados para atuar em eventos pontuais até março de 2019. Não haverá vínculo empregatício entre fundação e o artista. O chefe do Departamento de Cultura da Fundarte, Victor Rastenreiter, disse que o objetivo do edital é movimentar os setores de economia e cultura da cidade e facilitar a contratação de artistas. As inscrições devem ser feitas no site da Prefeitura e, em seguida, os candidatos precisam entregar a ficha cadastral e os documentos exigidos na sede da Fundarte, que fica na Avenida Constantino Pinto, número 400, no bairro Armação, em Muriaé. A conta de luz dos brasileiros seguirá mais cara em setembro, mês em que vai vigorar a bandeira tarifária vermelha nível 2, o nível mais alto para as cobranças adicionais. Com isso, a conta de luz continua com uma taxa extra de R$ 5,00 a cada 100 kWh consumidos. A informação foi divulgada na sexta-feira pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. De acordo com a agência, a manutenção da bandeira vermelha 2 deve-se a condições hidrológicas desfavoráveis e um baixo nível de armazenamento nas hidrelétricas, principal fonte de geração de energia do país. O sistema tarifário aumenta o custo da energia em momentos de escassez de geração, quando podem ser acionadas bandeiras amarela, vermelha 1, rosa ou a vermelha 2. De janeiro a abril, vigorou no país a bandeira verde, que não tem cobrança de taxa extra na conta de luz. Em maio, foi acionada a bandeira amarela, com cobrança adicional de R$ 1,00 a cada 100 kWh. Em junho, a taxa extra subiu para R$ 5,00 a cada 100 kWh com o acionamento da bandeira vermelha 2, que foi mantida em julho e em agosto. Pouca chuva, conta mais cara. Quando há pouca chuva, o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas cai, o que diminuiu a produção de energia. Para compensar essa queda, o governo manda acionar usinas termoelétricas a carvão, que são mais caras. Foi o que aconteceu no país desde 2013. Foi criado, então, o sistema de bandeiras tarifárias, uma cobrança extra na conta de luz para bancar esses custos maiores na produção de energia, que passaram a valer a partir de janeiro de 2015. A ANEEL pede que os consumidores façam uso eficiente da energia elétrica e combatam os desperdícios. As maiores cidades da Zona da Mata e Campo das Vertentes registraram queda no preço médio da gasolina, do etanol e do diesel no mês de agosto deste ano. O balanço completo foi divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Apesar da redução no valor dos combustíveis, algumas cidades como Viçosa seguem com o preço médio entre os mais caros de Minas Gerais. A cidade ocupa a segunda posição no ranking dos preços mais altos no estado, tanto para o etanol quanto para o diesel. Leopoldina aparece em terceiro lugar. Nas 7 cidades da região pesquisadas pela ANP, o preço médio da gasolina sofreu redução no mês de agosto em comparação com o mês de julho. O preço médio mais alto entre as cidades da região foi registrado aqui em Muriaé, R$ 4,936, e o mais baixo foi em Juiz de Fora, R$ 4,571. Representantes das principais entidades de caminhoneiros disseram que negociam com o governo após a alta do preço do diesel anunciada pela Petrobras. O aumento de 13% foi anunciado na sexta-feira. No sábado, dia 1º, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, informou que atualizará a tabela que define os preços dos fretes, justamente em razão da variação no preço do combustível.
De acordo com o presidente da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, CNTA, Dilmar Bueno, não há chance de paralisação entre os associados da entidade. A Associação Brasileira dos Caminhoneiros, a ABCAM, também afirma que não apoia uma eventual nova paralisação e acrescenta que não há indicativo de nova greve por parte dos caminhoneiros. Juntas, as associações reúnem 1,5 milhão de caminhoneiros. Segundo a Casa Civil, o governo federal está cumprindo o que foi combinado com os caminhoneiros em maio e continua dialogando com a categoria. Em nota, a pasta informou ainda que as ameaças de paralisação não são dos líderes que comandaram a greve há pouco mais de 3 meses. De quinta a domingo de setembro, o município de Leopoldina cedia a 30ª Feira da Paz, realizada pela Associação das Pioneiras de Leopoldina, com apoio da Coopeleste, Prefeitura Municipal de Leopoldina e Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Leopoldina. A 30ª Feira da Paz, que terá entrada franca, apresenta o melhor do artesanato mineiro, shows e gastronomia. Presidida pela senhora Elza Gama Pérez, a APIL convida para a abertura oficial do evento, que acontecerá na quinta-feira, às 18 horas, no Parque de Exposições José Ribeiro dos Reis. Além da abertura oficial na quinta, às 10 horas, haverá uma bênção à Feira Paz e, no período da noite, às 8 horas, show Grove Trup, 10h30, show Hey Joy. Na sexta, a Feira da Paz terá o show Porteira Elétrica, às 8 horas. E a partir das 10h30, o show Rodrigo de Sá e os Serafins. No sábado, show Davi Heitor e Banda, às 8 horas. E às 10h30, show Surfa. Encerrando a programação no domingo, show 10, seu teclado, às 12 horas. E show Hermes, Viola e Luiz, a partir das 8 horas da noite. A vereadora Miriam Facchini, do PSDB, protocolou várias indicações ao Poder Executivo pedindo melhorias para o bairro Santa Terezinha. Uma das indicações pede que seja colocado um médico ginecologista para atender no PSF do bairro. Os moradores alegam que uma comunidade com tamanha população não tem ginecologista para atender as mulheres que dependem deste profissional. Ela também pede o retorno da linha de ônibus na rua Genuíno Escoparo. E, por fim, outra indicação pede a reforma dos vestiários e melhorias no alambrado da quadra do Centro Social Urbano. Nesta segunda-feira, uma frente fria associada a um grande ciclone extratropical avança por alto mar ao largo da região sudeste do Brasil. Por isso, as áreas de instabilidade aumentam e pode chover em toda essa faixa central de São Paulo, passando pelo sul de Minas Gerais, todo o estado do Rio de Janeiro e extremo sul capixaba. Mas o tempo vai ficar mais instável e com chuva a qualquer hora do dia sobre a capital paulista e também sobre o litoral do estado. Nas demais áreas da região, o sol aparece entre alguma nebulosidade, mas não há expectativa de chuva. A mínima prevista em São Paulo é de apenas 13 graus, 20 graus em Belo Horizonte, máxima de 27 graus no Rio de Janeiro e 32 graus em Vitória. Aqui em Muriaé, o dia vai ser de sol e aumento de nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, o tempo fica aberto. E as temperaturas variam entre 18 e 33 graus. Em Leopoldina, o dia vai ser de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite, ocorrem pancadas de chuva e as temperaturas variam entre 15 e 31 graus. Já em Carangola, o dia vai ser de sol com algumas nuvens, não chove e os termômetros indicam 15 de mínima e 31 graus de máxima. Após bom começo de ano com o São Paulo, Éder Militão chamou a atenção de Tite e agora vai receber uma oportunidade na seleção brasileira. O lateral direito, que agora está no Porto, foi convocado para a vaga de Fagner, cortado para os amistosos diante dos Estados Unidos e El Salvador nos dias 7 e 11 de setembro, nos Estados Unidos. Militão vai substituir Fagner, que havia sido convocado anteriormente. O lateral do Corinthians foi diagnosticado com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e, dessa maneira, não teria condições de estar presente nos compromissos da seleção. Antes de se transferir para o Porto,
O lateral direito estava fazendo um bom campeonato brasileiro com o São Paulo. Agora, no clube português, Militão mantém as boas atuações. Ontem, inclusive, o jogador participou de um gol na vitória do Porto sobre o Moreirense. No fim de semana, a seleção brasileira já começou a se apresentar em Nova Jersey, nos Estados Unidos, local do amistoso diante dos americanos no dia 7. Logo na sequência, 4 dias depois, os comandados de Tite encaram o El Salvador em Washington. A lista de convocados é a seguinte: goleiros Alisson do Liverpool, Hugo do Flamengo, Neto do Valência. Os defensores são Alex Sandro do Juventus, Dedé do Cruzeiro, Fabinho do Liverpool, Éder Militão do Porto, Felipe também do Porto, Felipe Luiz do Atlético de Madrid, Marquinhos do Paris Saint-Germain, Thiago Silva também do PSG, e os meio-campistas são Andreas Pereira do Manchester United, Arthur do Barcelona, Casemiro do Real Madrid, Fred do Manchester United, Lucas Paquetá do Flamengo, Felipe Coutinho do Barcelona e os atacantes Douglas Costa do Juventus, Everton do Grêmio, Roberto Firmino do Liverpool, Richarlison, Everton, Neymar do Paris Saint-Germain e William do Chelsea. A lutadora Poliana Botelho vai encarar a americana Cíntia Calvillo no UFC Buenos Aires, que acontece no dia 17 de novembro. Ela falou para a nossa reportagem em entrevista de José Wilson Amaral. De hoje aqui com a Poliana Botelho, a nossa campeã. E aí, Poliana, beleza? Dando uma curtida em Muriaé? Eu vim dar uma voltinha aqui. Infelizmente eu tive uma lesãozinha bem pequena aí, que eu te fiz uma ressonância, mas tá tudo ok. Segunda-feira eu tô de volta. Hoje eu tô voltando, mas segunda-feira eu tô de volta aos treinos e preparando para essa próxima luta aí. É isso aí que eu ia te perguntar. Como é que estão os treinamentos, preparativos? Próxima luta 17 de novembro, é isso? Isso aí, 17 de novembro na Argentina contra a Cíntia Calvillo. Eu conto com a torcida da galera inteira de Muriaé, mas gente, ainda não comecei minha preparação, como eu disse, eu vim de lesão. Mas agora segunda-feira eu já tô de volta, se Deus quiser já tá tudo 100%. Eu vou dar o melhor de mim lá, vou treinar, vou me entregar nos treinos, perder um bocado de peso, né? E tá bem preparada para essa luta aí. Na sua última luta no UFC Chile, Poliana Botelho precisou de apenas 33 segundos para nocautear a japonesa Syuri Kondo. Antes, ela tinha estreado com vitória no maior evento de MMA, derrotando a americana Per Gonzalez. Em seu cartel como profissional, Poliana Botelho tem 7 vitórias e apenas uma derrota. A americana Cíntia Calvillo vem de uma derrota diante da ex-campeã do peso palha, Carla Esparza, no UFC 219. Ela tem 6 vitórias e uma derrota na carreira, já tendo feito 4 lutas no UFC. Vamos a um breve intervalo e na volta você vai ver as vagas de emprego em Muriaé e as notícias do Giro Policial. A gente volta já. Todas as encomendas internacionais que chegarem ao Brasil pelos Correios estão sujeitas à cobrança do despacho postal no valor de R$ 15. Nos últimos anos, o serviço era cobrado apenas para os objetos tributados pela Receita Federal. Porém, com o aumento das importações, a empresa precisou injetar mais recursos na operação para manter o padrão do serviço, informou os Correios em nota. Segundo a empresa, o valor cobrado de R$ 15 é 4 vezes menor que a média praticada por outros operadores logísticos para realizar procedimentos similares. O despacho postal, entretanto, não deve ser confundido com tributo ou frete. De acordo com os Correios, o serviço se refere às atividades de suporte ao tratamento aduaneiro, realizados pelo operador postal, como o recebimento dos objetos e inspeção por raio-x, formalização da importação no sistema da Receita Federal, tratamento de eventuais inconformidades, objetos proibidos, perigosos ou com exigências específicas, recolhimento e repasse dos impostos à Receita Federal, disponibilização de informações ao importador para desembaraço da remessa via internet, entre outras. Os destinatários que estiverem aguardando encomendas do exterior
devem acessar o sistema de rastreamento de objetos e realizar o pagamento do despacho postal por meio de boleto ou cartão de crédito. O prazo de entrega do objeto, conforme o serviço contratado no momento da compra, passa a contar a partir da data da confirmação do pagamento. As informações e orientações sobre os procedimentos de importação estão disponíveis no site dos Correios. Alunos da Escola Municipal Dr. Antônio Canedo visitaram a TV Atividade. Essa turminha conferiu de perto como funciona uma emissora de TV e todo o processo de como é feito o Jornal Atividade e o programa Esporte Atividade. Durante a visita, eles conheceram os estúdios, a ilha de edição, tiraram dúvidas de como funciona cada etapa de um telejornal e como é feita a programação da emissora. Com a visita, essa galerinha teve a oportunidade de conhecer de perto tudo o que acontece nos bastidores de uma televisão. E no final, os estudantes e as professoras fizeram um registro com muitas fotos. A 63ª edição da Exposição Agropecuária Comercial e Industrial de Muriaé será de quarta a domingo. A programação será a seguinte: na quarta-feira tem Canta Muriaé e Banda Zen. Quinta-feira, João Lucas e Marcelo e Guilherme Souza e Banda. Sexta-feira, Banda Marofage e Chapa House do Brasil. No sábado, Edson e Lucas e Júnior e Gustavo. No domingo, tem Banda Backlands e Banda Lenha. Além dos shows, o público poderá conferir o pavilhão agrícola e industrial. Também haverá concurso leiteiro, mini fazenda, provas de animais, pavilhões, etc. A programação pode sofrer alguma alteração e a festa é organizada pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Muriaé. Em comemoração ao Dia do Muriaense, os paraquedistas do Exército farão pela primeira vez em Muriaé um salto na próxima quinta-feira, dia 6, às 2 da tarde, no campo do ginásio poliesportivo Rodrigo Flores de Abreu, o Rodrigão. Promovida pela Prefeitura Municipal em parceria com o Exército Brasileiro, a iniciativa inédita tem o objetivo de parabenizar os muriaenses pela data, proporcionando ao público um espetáculo no céu. O salto contará com a participação de 11 militares da equipe Os Cometas, pertencente ao comando da Brigada de Infantaria Paraquedista do Rio de Janeiro, sendo 10 paraquedistas e um piloto. A Prefeitura Municipal e o Exército convidam todos os muriaenses e pessoas da região para assistirem ao salto. A entrada é gratuita. Haverá ainda atrações para as crianças, como pula-pula e distribuição de pipoca, algodão doce e picolé. O Centro Universitário Unifaminas divulgou uma nova oportunidade de emprego. A vaga é para a função de pesquisador editorial. O contratado vai coordenar processos editoriais, tais como cadastro, avaliação, criação e edição de textos. Os requisitos são formação em comunicação social, jornalismo ou letras, experiência acadêmica, conhecimentos em informática e planejamento. Os interessados deverão cadastrar o currículo no site unifaminas.edu.br no link Trabalhe Conosco até amanhã. Mais informações no setor de recursos humanos do Unifaminas no telefone 32 3729 7500. O Hospital do Câncer de Muriaé, da Fundação Cristiano Varela, também abriu uma nova vaga de emprego. A oportunidade é para a função de motorista. Os pré-requisitos são carteira de habilitação categoria AD, experiência comprovada no cargo, atenção concentrada e bom relacionamento interpessoal. Os interessados devem cadastrar o currículo no link Trabalhe Conosco no site fcv.org.br. O prazo termina quinta-feira. E o Cine, o Sistema Nacional de Emprego de Muriaé, disponibiliza hoje um total de 9 vagas, com salários de até R$ 1.333. Duas vagas para ajudante de obras, vaga exclusiva para deficientes. Uma vaga para cozinheiro de restaurante, obrigatório experiência na carteira, noturno. Uma vaga para empregada doméstica, obrigatório referência, experiência e disponibilidade para morar no local. Uma vaga para motorista entregador, obrigatório ter habilitação AC e experiência na carteira.
uma vaga para técnico de laticínios, obrigatório experiência em laticínios. 2 vagas para vendedor interno, obrigatório experiência na carteira, com vendas e telemarketing e habilitação AB. E uma vaga para vendedor pracista, obrigatório experiência na carteira, com vendas externas, possuir moto e habilitação A. Para se candidatar a uma vaga na unidade de atendimento do Cine, o interessado deve levar CPF, cartão do PIS se possuir e carteira de trabalho e previdência social. O endereço do Cine é na Avenida Juscelino Kubitschek, número 1337, dentro do posto da UAI, a unidade de atendimento integrado. Interessados devem comparecer ao Cine ou podem se inscrever pela internet no link que aparece aí na sua tela. E agora tem os destaques do Giro Policial. A Polícia Militar de Muriaé recebeu informações da ocorrência de 4 roubos de celulares na região da JK e Rosário, e todos em sequência na manhã de sexta-feira. Diante das características dos autores e durante o rastreamento, uma das viaturas localizou um suspeito que passou em seguida informações sobre os materiais que estavam escondidos no bairro Santa Terezinha. Segundo a PM, ele confessou que os aparelhos celulares haviam sido roubados na manhã de sexta-feira e ainda achada uma réplica de pistola. Um outro celular que havia sido roubado na sexta-feira, também por um dos menores, foi recuperado. O caso foi acompanhado de perto pelas equipes comandadas pelo sargento Heller e sargento Coutinho. Na tarde de sexta-feira, a Polícia Militar recebeu informações de que 2 homens estariam com grande quantidade de aparelhos celulares em uma residência no Bico Doce, e possivelmente os aparelhos seriam os mesmos de um roubo ocorrido no último dia 17 em uma loja em Leopoldina. No dia, segundo as vítimas, onde um homem armado rendeu 2 funcionárias e exigiu que colocassem em 2 caixas grandes os aparelhos da loja, antes de sair, um dos criminosos ainda amarrou as funcionárias em um cômodo da loja. De imediato, diversas viaturas foram para o local e surpreenderam os 2 suspeitos e 2 mulheres com cerca de 15 celulares, R$600, um revólver calibre 38, municiado com 4 cartuchos. Os 2 homens receberam voz de prisão e disseram aos militares que haviam comprado os celulares. Um deles estava com mandado de prisão em aberto por outro crime. Já as mulheres que estavam na casa foram também levadas para a delegacia para prestarem depoimentos. Foi feito o registro da ocorrência e depois os envolvidos foram apresentados ao delegado de plantão. Durante os depoimentos, o homem que tinha mandado aberto, morador de Itaperuna, confessou ter praticado o assalto na loja em Leopoldina no dia 17 de agosto e que conheceu o outro rapaz e escondeu a caixa com celulares em um dos cômodos da residência, sem, segundo ele, ter confessado a origem dos aparelhos. E, inclusive, havia dado um dos aparelhos para a mulher que foi encontrada na casa. Diante da situação, o delegado o autuou em flagrante pelo roubo, posse ilegal de arma de fogo e também pelo mandado que estava em aberto. Os outros elementos foram liberados e o autor encaminhado para o presídio do Safira, onde está à disposição da Justiça. 2 suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram presos pela Polícia Militar na madrugada de ontem no bairro Quinta Residência, em Leopoldina. De acordo com a PM, os 2 tentaram fugir da abordagem policial e foram apreendidos pinos de cocaína e porções de maconha. Os policiais militares receberam informações de que 2 indivíduos estariam juntos realizando comércio ilegal de drogas naquele bairro e ambos se revezavam na venda, tendo naquele momento acabado de desenterrar certa quantidade de droga. Em seguida, os policiais se deslocaram rapidamente para a rua Antônio Fernandes, onde uma operação foi montada. Segundo a PM, ao serem avistados, um rapaz de 24 anos tentou fugir e se desvencilhar de alguns pinos de cocaína, porém foi alcançado, preso e 4 pinos apreendidos. Um outro indivíduo de 30 anos também tentou fugir se escondendo no banheiro de um bar, mas foi encontrado e preso. Debaixo do tapete do banheiro, em que ele estava escondido,
Foram apreendidos uma sacola contendo 4 porções de maconha e 2 pinos de cocaína. De acordo com a polícia, todos os dois são conhecidos do meio policial por envolvimento com drogas e, após serem encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Leopoldina, tiveram a prisão ratificada pelo delegado de plantão. E o Jornal Atividade termina aqui. Você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp 99827-7695. Acesse nosso conteúdo no site redeatividade.com e inscreva-se em nosso canal youtube.com/redeatividade de comunicação. A nossa fanpage é facebook.com/tvatividade. O Twitter é @atividadecom e o Instagram é @redeatividade. Boa tarde e logo mais às 7 da noite a gente se vê aqui. Até lá!